Vamos lá, então. Antes da gente começar a nossa mensagem de hoje, antes, no começo do ano, a gente tinha permitido o uso de celular para anotar as mensagens. Mas a partir de agora não vai mais poder usar. Então, quem quiser anotar, vai anotar no caderno. E nós vamos voltar o que nós éramos antes. Não tem uso de celular no Start, beleza? Ah, mas eu preciso mandar mensagem para minha mãe. Manda sua mãe mandar mensagem para um líder. Porque a gente percebeu que muita gente não estava anotando a mensagem, mas estava no Instagram, no WhatsApp, no jogo, em tudo menos na mensagem. Então, a partir de agora, ou de, sei lá, sexta passada, não sei, mas eu estou falando agora. A gente não vai mais permitir o uso de celular. Não é por maldade, não é, ai, que mundo chato. Não, mas é porque, além de atrapalhar você, atrapalha a pessoa que está do seu lado e rouba totalmente a semente. E, às vezes, é aquilo que a pessoa precisava ouvir. E, às vezes, a gente rouba a semente porque a gente está com o celular do lado ou está chamando a atenção de alguma forma. Tá bom? Então, traga o seu caderno, traga a sua caneta para você anotar a mensagem. É muito mais saudável até do que o celular. Tá bom? Pode projetar aí, fazendo um favor. A gente está fazendo a série de mensagem dos 7 pecados capitais, lembra? Já vai começar, Ju. E hoje é a nossa última mensagem da série, Monstros. Isso, monstros internos. E hoje é a mensagem sobre gula. É o último pecado que a gente vai falar, o último pecado capital, sobre gula. Tá bom? Entenderam? Quem está anotando aí? Então, vamos orar antes da gente começar a mensagem. Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Deixa eu pegar meu celular aqui para pôr aqui. Senhor Deus, queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, por mais uma sexta-feira. Queremos pedir a Deus sobre essa mensagem, que não seja eu aqui falando, mas que seja o Senhor, ó Deus, seja o Teu Espírito Santo, através da minha vida. Ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor deseja que seja falado, que o Senhor possa me usar, ó Deus, para entregar essa mensagem para cada adolescente que está aqui. Sabemos que todos nós pecamos, todos nós precisamos do Senhor e todos nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigada por tudo em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Essa série de mensagens que a gente está fazendo aí acho que deu um pouco mais de 7 semanas, porque a gente teve conferência e tal, a gente teve que dar umas pausas. Teve Start na Roça. Então, essa é a última, baseada nos 7 pecados capitais, igual eu falei, que é gula. Beleza? Então, vamos lá. O que falar sobre gula, né? Adolescente quase não come, né? Adolescente nem gosta de comida. E hoje o wake foi só comida. Tá quase. E hoje o wake, eu nem sei se... Cadê a Dani? Ô, Dani, você já sabia que era gula hoje? Ah lá, viu? E ainda deu Doritos, Ruffles. Ô, Laura, você não vai embora comigo hoje, né? Vou dividir a Ruffles. Bem tua cara mesmo. Então, vamos embora. Há muita maldade nesse mundo. Então, vamos entrar na nossa mensagem. Mas, frequentemente, o perigo são os monstros internos que temos em nós. Esses monstros nos levam ao quê? Alguém falou alguma coisa ali? Esses monstros nos levam às versões mais sombrias de nós mesmos. Às vezes a gente faz coisas que a gente nem imagina que é a gente que está fazendo. Então, a gente fala, meu Deus, como que eu pude fazer isso? Como que eu pude fazer isso? Mas nós não estamos sozinhos. Mesmo quando o mal tenta nos roubar, Jesus venceu o mal. E em vez de nós nos tornarmos vítimas lá dos pecados que são a preguiça, a luxúria, a gula, a ira, a inveja, o orgulho, a ganância, vamos clamar o nome de Jesus e nos revestir de diligência, pureza, domínio próprio, reconciliação, satisfação, humildade, generosidade, ou seja, vamos transformar todos esses monstros
internos que nós temos em nós, que são os pecados da carne, e vamos transformar eles em frutos do Espírito. Não é fácil, mas a gente consegue, porque Jesus venceu e nós também podemos vencer com Ele em nós. E eu não sei se eu coloquei ali no slide, eu acho que sim. O significado de gula, eu não sei se vocês sabem qual é o significado da palavra gula. Aí eu fui lá no dicionário, né, só para... Claro que a gente já sabe que gula é quem come muito, mas no dicionário eu acho que está aí no slide. Vício de comer e beber em excesso, que é isso aí mesmo, Mica. Que é a glutonaria. Então, aquela pessoa que ela é viciada em comer, ela é viciada em beber água, refrigerante, suco, chá, sei lá, o que seja, é uma glutonaria, é uma gula, é um pecado. A fome, ela exige ser saciada, mas a gula é a necessidade de comer. Vocês já perceberam que, às vezes, a gente come, beleza, a gente come, mas a comida está muito top. Rodízio de pizza, isso acontece muito, cara. Cara, quando a gente vai no rodízio de pizza, cara, a gente já está satisfeito, entendeu? No quarto, quinto pedaço de pizza, a gente já está satisfeito. Mas o ser humano tem que comer mais uns 10 doces, entendeu? Tem que esperar a pizza doce passar para comer. Então, aí vem esse pensamento. Eu paguei, eu vou comer, entendeu? Eu estou pagando, eu não vou desperdiçar meu dinheiro, eu vou comer. Exatamente. Aí, cara, aí você vai no rodízio e você já está satisfeito, mas daí vem o garçom, uma pizza de sensação, morango com chocolate, claro, né? Quem vai negar um moranguinho com chocolate, né? E dá-lhe pizza, entendeu? Então, a fome, ela exige ser saciada, mas a gula é a necessidade de comer mesmo após a sua fome estar saciada. Então, mesmo depois que você já está saciado, mas com os seus olhos você olha aquilo e você quer comer mais e você precisa comer mais porque está muito bom e você coloca no seu cérebro que você precisa comer mais. Lá em Gálatas 5:21, acho que também está no slide, tem esse versículo: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:21. Ou seja, a glutonaria, ela está no meio. Então, a gente precisa refletir um pouquinho antes da gente fazer certas coisas. E aí eu anotei aqui uma história muito legal para vocês refletirem. É uma história de uma mulher lá do Texas, que ela tinha uma cobra python, não sei se assim se fala, é assim, Renato? Python, sei lá o nome. Ok, é uma cobra, não é whatever, pode ser cascavel, pode ser qual que for, é uma cobra, isso que importa. Um dia essa mulher percebeu que a cobra, primeiro, a ser humana tinha uma cobra de estimação. Já começa por aí o erro, né? Tem uma cobra de amiga, mas tudo certo. Ela tinha uma cobra de estimação. Só que ela percebeu que essa cobra parou de comer. Essa cobra não estava mais comendo, não estava mais se alimentando. E aí, o que ela fez? Ela levou no veterinário, assim como a gente leva o nosso cachorrinho, o gato, sei lá, quando não está passando bem ou não está comendo, a gente acha que tem alguma doença, a gente leva no veterinário. E ela pegou a cobra e levou no veterinário. Ele examinou, fez diversas perguntas e disse: você já percebeu que a sua cobra ela está esticando perto de você e dormindo bem mais perto? Aí ela respondeu e daí ele falou: então eu tenho boas e más notícias para você. Eu acho que eu já sei o motivo que a sua cobra não está comendo. As más notícias é que ela está se preparando para comer você. E a cobra, ela estava preparando para comer, ou seja, ela estava dias sem comer,
dormindo perto da dona, porque ela estava se esticando para saber se o tamanho dela ia dar certo para engolir aquela mulher. Entendeu? Então, ela estava dias sem comer, porque ela ia dar o bote, cara. Ela ia comer a própria dona. Então, tipo assim, que loucura! Ela estava criando o quê? Um monstro do lado dela. Só que você cria um monstro dentro de você. Ela estava criando um monstro do lado dela, que ela podia dar um fim, ela podia pôr na natureza, sei lá o que ela fez com essa cobra. Mas e o monstro interno que está dentro de você? O que você tem feito com ele? Você tem cuidado deles, tipo de estimação, assim, passado a mão, levado no veterinário, sei lá. O que você tem feito com o monstro interno que está dentro de você? Não só a gula, mas todos os outros que a gente falou durante essas 7 mensagens que a gente fez. Os pecados, especialmente os pecados capitais, parecem muito bons, mas eles se tornam muito ruins. E é o uso errado da coisa certa. Ele parece ser muito bom, mas ele é muito ruim. Eu até grifei aqui um exemplo. O desejo sexual, ele não é ruim, mas ele usado errado e no momento errado, fora do casamento, ele se torna uma, que foi o Mica que deu essa mensagem, luxúria. O dinheiro, ele não é ruim, mas o dinheiro usado de uma forma errada, usado de uma forma errada ou sendo adorado, ele se torna um ídolo na mão daquela pessoa. Ou ele se torna uma avareza também, que foi pregado aqui. E o que Deus criou, o pecado quer destruir. E aí, voltando lá para a gula, falando especificamente sobre gula, eu pesquisei lá sobre obesidade. Eu fui pesquisar, né? Porque gula tem tudo a ver com comida. Eu falei, vamos ver, né? Em 2022, eu acho que tem esse slide também com alguns números aí. Em 2022, até o início de outubro, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele acompanhou mais de 4,4 milhões de adolescentes entre 10 e 19 anos. Segundo o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde, tem esses dados aí. Quase 1,4 milhões foram diagnosticados com sobrepeso, obesidade ou obesidade grave. Olha aqui, ó, onde a gente mora. Onde que a gente mora? No Sul. Aqui no meu papel está dizendo aqui, ó. O SUS, na região Sul, detectou obesidade de 13,13% dos adolescentes. Ou seja, a nossa região aqui é a região que mais tem adolescentes obesos. Depois do Sul vem o Sudeste com 11,48%. Depois o Centro-Oeste com 10,91%. O Nordeste com 8,25% e o Norte com 7,4%. E a região Sul também é a maior quantidade de jovens nessa faixa etária com obesidade grave, que é esses 4,33% aqui, que são obesidade grave, que são quase 25 mil adolescentes. Então, cara, às vezes, só que também tem uma coisa, às vezes a gente é magrinho e a gente não está sofrendo de obesidade, mas talvez a genética te favoreça, mas você come até as paredes, entendeu? Também tem que cuidar com isso, porque a hora que vai fazer um exame, o colesterol está alto, a glicemia está alta, não é porque você está magro que a sua saúde está 100%. Aqui a gente está falando de obesidade, mas a saúde ela envolve tudo. Tem muitas pessoas que têm problema com glutonaria, mas ela não é gorda porque a genética favorece. Nem todos têm essa bênção aí de comer e não engordar. Mas tem algumas pessoas que comem além do que precisam e a saúde não está perfeita, por mais que esteja magro. Tá bom? O estresse e a ansiedade também são muito comuns na idade de vocês. O que a gente mais ouve no Start, quando vai fazer um aconselhamento, Nath, eu estou com crise de ansiedade.
Ou eu estou com estresse, eu estou com uma ira, eu tô... É algo muito recorrente na idade de vocês, seja pelo estudo, seja pelo relacionamento com os pais, seja por briga com os amigos. O estresse é uma das principais causas de aumento de peso. Nós também vemos uma mudança de vida quando viramos uma chave. Então, por que ela é um pontapé ali da obesidade ou até da glutonaria? Porque tem muitas pessoas que, quando estão ansiosas ou estressadas, onde que ela vai? No armário e na geladeira. Entendeu? A gente desconta na comida. Agora eu não faço mais isso porque o Renato não viaja. Mas quando o Renato trabalhava no banco, ele viajava muito. E aí eu ficava sozinha. Quando eu tinha as crianças pequenas, eu ficava sozinha. Depois eles já tinham nascido, mas eles já estavam dormindo. Cara, eu comia, gente do céu, eu acho que eu engordava não sei quantos quilos. Porque parece que o dia não passava. E daí na madrugada eu ficava o quê? Comendo. Entendeu? O Renato não sabia, mas eu ia no armário, Meu Deus do céu, gente, eu comia. Amendoim, era bolacha, era tudo que não prestava, entendeu? Para passar o tempo, mas era óbvio que o tempo não ia passar, porque o tempo é o mesmo. Então, quando você estiver ansioso, estressado, vai orar, galera. Não vai para o armário e para a geladeira. Porque não vai dar bom, entendeu? Não vai dar bom. Muitas pessoas estão lutando contra a obesidade e outros problemas de saúde, mas aprendemos na palavra de Deus que a glutonaria não é um problema de peso. Quem está anotando pode anotar essa frase. Aprendemos na palavra de Deus que a glutonaria não é um problema de peso, é um problema espiritual. Porque existem pessoas que não são obesas e nem têm nenhum problema biológico no metabolismo, igual eu disse. Mas elas cometem superindulgências da glutonaria e isso se torna um monstro interno. Então, tem pessoas que não vai ser gorda, não vai engordar, não vai ter obesidade. Mas esse monstro interno da glutonaria vai estar dentro dela. A Bíblia fala sobre a glutonaria, mas é o pecado mais aceito em nossa cultura. Lá em Provérbios, eu acho que está aí no slide, fala: quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. E encoste a faca sobre a sua garganta e, se estiver com grande apetite, não deseje as iguarias que lhe ofereçam, pois podem ser enganosas. Então, cuidado com o que te oferecem. Parece um prato legal, igual da lentilha. Parecia um prato muito bom, mas não foi tão bom assim. Em Filipenses 3, 18 e 19 fala: pois como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a esses, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Olha que forte. O seu Deus é o estômago. É muito forte isso. Então, quem está anotando, nós vamos falar sobre o tópico 1. Busque equilíbrio. Eu sempre falo, nem sei onde que eu falo, acho que na imersão eu sempre falo, a vida é feita de equilíbrio. Em Romanos 13, 13 fala: andemos dignamente como em pleno dia, não em glutonarias e bebedices, não em impundícias e dissoluções, não em contendas e ciúme. Às vezes nós pecamos com os olhos, porque nós desejamos mais do que nós precisamos. Igual eu falei antes, lá na pizzaria, às vezes a gente peca com os olhos, porque a gente ainda acha que a gente precisa daquilo, mas aquilo nós não precisamos, na verdade. Por isso que nós precisamos, quando a gente, lá na Bíblia fala, se o teu olho te faz pecar, arranque e joga fora. Uma das formas da glutonaria, além de comer mais do que é preciso, é o desperdício de alimento que é jogado fora. Então, assim, cara, é o que eu falei antes, é muito nítido, num rodízio, seja de qualquer coisa, quanto de comida é jogado fora num restaurante desse. É muita comida jogada fora. Eu já até vi uma vez a gente foi numa pizzaria, o Renato ficou assim, horrorizado, numa mesa do lado. Uma moça, ela pegava a pizza, gente, mas ela comia só o recheio.
ela passava assim o garfo no recheio e a massa ia toda para o lixo. Ela jogava tipo naquele pratinho que fica no meio da mesa. E, cara, era só o recheio e a massa para o lixo. Ou seja, olha o tanto de desperdício e de alimentos que eram jogados fora e que são jogados fora hoje. Mas na nossa casa não é diferente. E aqui no Start também não é diferente. Porque no final da janta a gente vê, no lixo, quando a gente vai recolher, muita comida jogada fora. Tem gente que pega um pratão, aí está perto do nada, aconteceu, não dá tempo de comer, paf, joga no lixo. Vai lá e pede para a galera da cozinha, fala, você pode pôr só um pouquinho? Só um pouquinho, porque eu quero experimentar. Talvez eu não goste desse prato tanto. Porque, às vezes, se você olhar, talvez é uma comida que você não gosta muito. Então, fala, você pode pôr só um pouquinho? Ou não, você pode só pôr um pouquinho, porque já está quase na hora do nada aconteceu, não vai dar tempo de eu repetir. Porque é muito desperdício. Porque a gente come com os olhos, tudo que a gente vê, a gente quer e a gente deseja aquilo. E é muito desperdício. Só que Jesus ele nos dá um ensinamento. Quando Jesus multiplicou os pães, ele mandou juntar as sobras. Ele falou, junte as sobras. Teve os cestos que os discípulos pegaram para guardar aqueles pães e aqueles peixes que sobraram. Ou seja, eles não foram jogados fora, eles não foram desperdiçados. Eles foram usados em algum momento após aquela multiplicação. A glutonaria sempre foi uma tentação. Cara, para e pensa. Lá no início, no jardim, foi o que o pecado, galera? Um fruto. Foi a comida. Que a cobra chegou e falou, não, vocês não podem comer de nada. Daí a Eva, não, a gente pode comer de tudo, a gente só não pode comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas a Eva comeu. Lá em Jacó e Esaú que eu falei, que foi o prato de lentilha, foi por quê? Comida. Ele trocou a sua primogenitura por um prato de comida. Só que Daniel decidiu não se contaminar com as comidas do rei. Então Daniel, ele fez diferente. Ele não se contaminou. Você imagina que ele fez aquele jejum lá? Mano, eu fico imaginando, aonde ele estava, devia ter muita comida top. Nossa, devia ser tipo aquele café colonial, assim, que a gente chega, tem salame, queijo, cuca, cueca virada, sei lá, mas... E o cara não comeu, ele comeu só legume. Pensa no domínio próprio. Eu não sei se eu... Olha, não sei se eu ia conseguir. 2. Aprenda a ter bons hábitos. Em Provérbios 23, do 1 ao 3, fala, quando te assentares e comer com um governador, atente bem para aquele que está diante de ti, que é aquele primeiro versículo que eu coloquei antes. Mete a faca na tua garganta se é homem ou glutão. Não cobice os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Tenha bons hábitos, não comam com os olhos. Além de aprendermos a ter bons hábitos alimentares físicos, que são comidas, arroz, feijão, além desses alimentos, nós precisamos ter hábito do alimento espiritual. Quantos aqui fizeram? A gente está em 3 semanas que nós estamos fazendo meditação na Bíblia. Quantos aqui fizeram meditação em Ruth e Hebreus? Levanta a mão. Não vale mentir, hein, galera, porque Deus está vendo. Então, quem levantou a mão e não fez a meditação certa, já pecou também. Então, olhem quantos nós estamos. Eu acho que se 10 levantou a mão, foi muito. Então, o que significa? Que vocês também têm uma má alimentação espiritual. A má alimentação também vem de ler a palavra. Você não abre a palavra por si mesmo. Você não pega a Bíblia lá e abre, porque a gente não fez meditação. Lembra que a gente não fez? A gente colocou o quê? Hebreus e Ruth. Por quê? Para você ir lá, abrir a sua Bíblia, para você meditar. Alguns adolescentes tinham pedido isso para nós.
E a gente atendeu, a gente falou, não, eu acho que já está na hora de, né, de passar um grau aí, de abrir a Bíblia. Mas não foi isso que aconteceu. Você prefere, você não abre a palavra, você prefere ver um vídeo, ouvir alguém, do que você mesmo se alimentar da palavra de Deus. Você prefere um alimento de segunda mão, porque você não quis usar as suas próprias mãos para abrir a Bíblia. Então, você prefere um alimento processado, porque alguém já foi atrás desse alimento, já preparou a mensagem, já foi atrás, já abriu a Bíblia, Então, você prefere esse alimento processado do que pegar a sua própria mão e abrir a Bíblia e se alimentar daquele alimento espiritual. Então, crie bons hábitos. A glutonaria é sobre ter mais e querer mais, mas a palavra é sobre você estar satisfeito com o que você tem. Eu vou repetir essa frase. A glutonaria é sobre você ter mais e querer mais, mas a palavra de Deus ela é sobre você estar satisfeito com aquilo que você tem. Em João 6,35, Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim nunca terá fome, mas aquele que crê em mim nunca terá sede. Nós precisamos encontrar toda a nossa satisfação em Jesus. Então, aprenda a ter bons hábitos, aprenda a ter momentos com Deus de pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia. Mesmo que seja na meditação de papel. Mas é uma meditação muito infantil. Só que se eu pedir para levantar a mão, 90% não fez, nem a infantil. Aprenda a chegar no seu quarto e abrir a meditação. Porque a meditação dos adultos também tem decisões. Se você pegar uma meditação de adultos ali que a gente faz no GA, também tem decore um versículo, também tem faça uma decisão. Só que vai de quem lê. Então, quando vocês saírem hoje nós vamos ter meditação de papel. Pega aquela meditação e faça a meditação realmente. Mas vai além. Mas é só isso, vai além. Se ele está mandando você ler 2, 3 versículos, vai além. Lê o livro todo, lê o capítulo todo, vai além. Ali é só uma introdução que a gente dá para vocês. É só uma introdução. É só um caminho, é só um rumo de como meditar. Vá além. Abra a sua Bíblia, crie bons hábitos. 3. Evite tudo que pode te prejudicar. Em Tiago 4,17 fala: Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Quando nós sabemos que algo nos faz mal e comemos assim mesmo, isso é um pecado, pois não estamos cuidando do templo do Espírito Santo. Mas não é só sobre alimento, não é só sobre salsicha, nuggets ou embutidos, mas é também sobre aquilo que nós vemos. A gente acha que alimento é só aquilo que a gente consome, mas consome, né, comida, mas alimento também é tudo aquilo que a gente vê. Lembra que, já estou terminando a mensagem, lembra que você fica horas no Instagram rolando o seu feed. Tem gente que passa horas. Horas. Consumindo o quê? Lixo. Consumindo coisas que não faz bem para você. Porque se o seu corpo é templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar daquilo que eu como de comida, mas eu também preciso cuidar daquilo que eu vejo. Eu também estou consumindo aquilo. Como que fica a sua mente depois de tanto tempo vendo Reels, ou, sei lá, Shorts no YouTube? Quando você passa o dia inteiro ouvindo músicas inadequadas, quando você fica na roda de amigos, ou até de amigos da escola, ou até mesmo aqui da igreja, fofocando, ou nos grupos de WhatsApp, mandando fotos e memes imorais. Como que fica o seu consumo dessas coisas?
Como está o seu consumo desse tipo de alimento? Porque também você está alimentando a sua alma. Você também está alimentando o seu corpo com isso. Você está alimentando a sua mente. Também é um tipo de alimento. A glutonaria, ela entra em qualquer consumo inadequado e exagerado na nossa vida. Qualquer consumo exagerado. Então, ele entra na comida, ele entra nas horas que você fica na internet vendo porcaria. Então, não consuma e não coma nada que te faz mal. Que é o tópico que a gente falou aqui, o 3. Evite o que pode te prejudicar. Então, evite. Eu não consigo mais ficar menos tempo no Instagram. Mano, coloca um bloqueador. Pede para sua mãe colocar um bloqueador. Pede ajuda. Tem horas que a gente precisa ter humildade e pedir ajuda. Mas eu vou ser mó cafona, meus amigos vão saber que meu celular tem bloqueador. E daí? E daí? Precisamos ser vigilantes para não cair nas tentações da carne, que é fraca. Em Marcos 14:38 fala: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então não pense que você vai conseguir controlar o seu tempo de internet e que você vai conseguir controlar a sua alimentação caso você tenha problema nessa área sozinho. Talvez você precise de ajuda. Talvez você precise pedir para os seus pais, colocar um bloqueador no celular para passar menos tempo na internet. Talvez você vai precisar de uma nutricionista para te ajudar na sua alimentação. Talvez você vai precisar passar no médico para fazer exame para saber se realmente você está com a sua saúde em dia. Talvez você vai ter que colocar aí um esporte na sua vida, precisar de algum professor aí para te ajudar. Então, muitas vezes, a gente vai precisar de ajuda. Então, vigiem e orem, porque para que não caiam em tentação, pois o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. A nossa carne é fraca. Se a gente não cuidar, a gente cai sempre. E para encerrar essa mensagem, vença a glutonaria. Vença a glutonaria. Essa é a última frase que eu vou falar para vocês dormirem com ela. Vença a glutonaria. Tanto de alimento, quanto daquilo que você consome. Lá no GA vocês podem debater sobre esse assunto, falar sobre isso, falar sobre aquilo que você está consumindo, falar sobre aquilo que está te fazendo mal, falar sobre aquilo que não está te trazendo uma paz, sobre o monstro interno que está dentro de você. Talvez o monstro interno que está dentro de você não é a gula, mas é a inveja, é outros do que a gente falou aqui durante essas semanas. Então, reflitam sobre isso. Pegue a Bíblia, crie bons hábitos. Crie bons hábitos de alimento, bons hábitos de esporte, bons hábitos de leitura da Bíblia, bons hábitos de oração. Crie bons hábitos e vença a glutonaria. Vamos orar? Senhor Deus, queremos agradecer, Pai, por essa mensagem. Queremos agradecer, ó Pai, porque o Senhor é bom. Queremos pedir, ó Pai, as Suas mãos sobre nós, ó Deus, e pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar nessa área. Ó Deus, desses pecados que muitas vezes nós cometemos, às vezes sem perceber, muitas vezes percebendo. Mas que o Senhor possa nos incomodar, que o Seu Espírito Santo possa nos mostrar, ó Deus, aquilo que nós devemos fazer. Ó Pai, que esses adolescentes possam ser libertos desses monstros internos que muitas vezes nos consomem. Deus, pedimos, ó Pai, as Suas mãos sobre cada um aqui. E o que eu mais peço agora, Deus, que eles possam ter bons hábitos. Que eles possam ter bons hábitos e principalmente hábitos de leitura da palavra e oração. Que eles não precisem estar aqui só na sexta para receber aquele alimento que já foi processado por alguém. Mas que eles possam ter o hábito de ter essa leitura diariamente nas suas casas. Que eles possam pegar as suas próprias mãos e abrir a Bíblia e ouvir o Senhor falando com eles através da Tua palavra. Que eles possam, ó Deus, ter momentos de oração, momentos de reflexão. Que eles possam saber dizer não
A glutonaria também é dizer não. Vencer a glutonaria é dizer não, eu não preciso. O que eu tenho eu já estou satisfeito. E a nossa satisfação, ela vem do Senhor. A nossa satisfação vem do Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa nos abençoar durante essa semana, que nós possamos ter vitórias, ó Deus, nessas áreas, que nós possamos ter vitória, ó Deus, em todas essas áreas que nós falamos durante essas semanas de mensagem. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém, amém.